Além dos possíveis danos à saúde bucal, a perda de um dente anterior pode causar muito constrangimento, a ponto de abalar a autoestima da maioria das pessoas. Nestes casos, a reposição por meio do implante dentário é a solução mais indicada para restabelecer um sorriso harmonioso e preservar a funcionalidade dos dentes. Quando se fala de estética na implantodontia, o melhor resultado ocorre quando a prótese fica praticamente idêntica a um dente natural e a mucosa se assemelha à gengiva. Isso porque, dessa forma, fica a impressão de que não houve perda dentária alguma. O meu nome é Bruna Ghiraldini, sou doutora em implantodontia, mestre e especialista em periodontia, coordenadora do departamento de P&D da Sim Implant System. E hoje nós vamos entender como obter os melhores resultados em áreas estéticas na implantodontia. O que mais influencia no resultado na área estética, entendida como toda a área que aparece no sorriso, é o bom posicionamento do implante. Por sua vez, a instalação do implante no lugar certo depende de um volume adequado do tecido ósseo e do tecido mole, com aparência e contornos similares aos da gengiva. Preenchidas essas duas exigências, são as maiores chances de se conseguir um bom perfil de emergência da prótese e, além de permitir melhor manutenção da saúde, ajuda a criar a sensação que um dente natural emerge da gengiva, em vez de uma prótese saindo do periimplante. Um dos principais pontos a serem observados, se tratando de área estética, é a estratégia de ação utilizada. Tudo começa com uma avaliação atenta do caso e um planejamento criterioso. Por exemplo, quando o paciente está sob risco da perda dentária, o maior desafio é prevenir a perda do volume ósseo, que pode chegar até 50% no primeiro ano após a perda dentária, que é uma causa comum de defeitos no local de instalação do implante e causar prejuízos estéticos. Por isso, nos casos em que já houve extração dentária, é comum ter que reconstruir o osso ou a mucosa antes da instalação do implante. Se o paciente já possuir um implante instalado com problemas estéticos, como posicionamento incorreto, o implante deverá ser removido e o tratamento recomeçar do zero. Vale destacar também que os sinais de problemas decorrentes de posicionamento inadequado do implante em tratamento anterior podem ser próteses muito longas ou curtas demais, ou ainda um sombreamento, tornando a mucosa escura e acinzentada. Quanto ao tecido mole, é mais fácil obter um bom resultado quando se perde um dente isolado do que na falta de dois dentes adjacentes. Nesse segundo caso, perde-se também a papila, o tecido no formato de um pequeno triângulo que preenche o espaço entre os dentes, formado pela gengiva e mantido pelo osso interproximal, que é o osso entre os dentes. Na ausência da papila, algumas vezes pode-se realizar uma gengiva artificial à base de resina ou cerâmica para mascarar esse defeito estético da sua ausência, o que requer ainda mais conhecimento técnico. Agora vamos para as regras essenciais para conseguir os melhores resultados em área estética. O foco deve ser garantir o bom posicionamento, e isso depende de seguir algumas regras nos 3 planos de referência: vestíbulo lingual, ápico coronal e mesiodistal. Os parâmetros recomendados determinam as distâncias a serem mantidas para que os resultados sejam estáveis a longo prazo e facilitar o controle da placa. Portanto, tais medidas beneficiam a arquitetura local e contribuem para a adequação da saúde bucal. E caso você tenha interesse em saber mais sobre essas regras em detalhes, você pode assistir ao curso do Dr. Fernando Hayashi sobre implantes em áreas estéticas, disponível no Implantar, o habitat educacional da Sim Implant System. Quando se fala de implantodontia estética, os exames de imagem, como a tomografia computadorizada, são um dos seus maiores aliados. Eles auxiliam no bom posicionamento do implante, ao permitirem avaliar a área com precisão para realizar a perfuração na direção e profundidade corretas. Outro aliado valioso é a cirurgia guiada, bastante útil quando existem dificuldades adicionais para posicionar o implante. Ainda assim, o dentista precisa estudar atentamente os laudos e programar a colocação do implante conforme as regras preconizadas. E fica a dica: sempre que possível, façam o teste do guia antes da cirurgia, para prever se o resultado ficará perfeito como planejado.
E por fim, um dos fatores mais importantes a serem considerados na implantodontia em área estética é o timing do procedimento. Os implantes podem ser instalados imediatamente após a exodontia ou colocados tardiamente, depois do período de reparação óssea após a remoção do dente. Em ambos os casos, pode-se tentar a carga imediata, isto é, a instalação de uma prótese no mesmo dia da colocação do implante, antes da finalização do processo de osseointegração. Dentre os requisitos para realizar a carga imediata, o principal é o implante ficar firme o suficiente. Outros fatores importantes são a ausência de hábitos parafuncionais e a ausência de necessidade de reconstrução tecidual vertical. Seja como for, o especialista em implantodontia deve saber avaliar caso a caso e apontar o momento mais propício para realizar os procedimentos. E aí, você está preparado para conseguir os melhores resultados em áreas estéticas na implantodontia? Diga nos comentários se você gostou das dicas, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!